Agora ficou bem alto, né? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. José, obrigado pela prece, e que Deus nos ilumine a todos nesse momento, para que a gente possa aprender juntos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, do seu Evangelho. E com certeza, né, quando a gente é convidado para vir aqui, a gente, como a Cris acabou de falar ali fora, eu acho que nós somos os mais necessitados, sem dúvida alguma, né? Quando a gente recebe aí a tarefa, sem dúvida alguma é mais uma oportunidade que Deus nos dá a todos, para a gente aprender um pouquinho mais, para a gente superar as nossas próprias más inclinações. E hoje eu vou estar falando um pouquinho do capítulo 5º, item 24, a desgraça real do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? É que, se a gente parar para pensar, né, em meio a tantas turbulências que o mundo está passando, tantas dificuldades, acontecimentos trágicos, né, no cotidiano, essa semana mesmo lá no Oriente Médio, mais um terremoto, guerra e tantas outras coisas, né, a gente pode levar o nosso pensamento e, poxa, mas por que tanta situação ruim assim nesse mundo, né? Que momento evolutivo é esse que nós estamos, né? Qual é a causa de tanto sofrimento, né? Por que tudo isso está acontecendo? Por que a humanidade tem que passar por tanta calamidade assim? Por que nós também, dentro do nosso íntimo, de cada um de nós também, temos tantas calamidades também? Que todos nós temos. E as leis de Deus? Como é que a lei de Deus permite tudo isso? Né? Pensando em Deus como sendo soberanamente justo e bondoso, não é então absurdo a gente pensar, né? Por que tanto sofrimento, tanta desgraça, tanta aflição aí acontecendo? Será que tudo isso está de acordo com a vontade de Deus? O Espiritismo nos esclarece que sim. Né? A doutrina espírita, ela nos mostra que as causas reais desses sofrimentos, essas desgraças, essas aflições, elas estão sempre ligadas a quem? A nós mesmos, não a Deus. Deus nos dá a oportunidade de vivermos, de decidirmos, nós temos o livre-arbítrio, né? E a doutrina espírita também nos mostra, de forma bem clara e objetiva, uma visão e compreensão ampliada dessas leis de Deus. Né? O próprio capítulo 5º, que fala, né, da justiça das aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Kardec nos revela de forma bem clara e objetiva o que Jesus nos quis dizer quando disse: bem-aventurados são os aflitos que choram, que passam por dificuldades e perseguições, entre outras tantas ditas desgraças, né? Aos nossos olhos. Se a gente lembrar das justiças das aflições, desse próprio texto, do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais, as causas anteriores das aflições, os motivos de resignação, o bem e o mal sofrer, e outros assuntos tão bem esclarecidos, né? Então, a gente vê aí que temos muito a aprender, muito a evoluir. Mas é justamente isso. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o item 24, a desgraça real, ou infelicidade real, que foi escrito pelo espírito de Delphine de Girardin em 1861. Delphine de Girardin era uma contemporânea de Kardec. Ela desencarnou alguns anos antes de Kardec receber essa missão de fazer a codificação da doutrina espírita, né? E imediatamente ela já começou também a colaborar através do plano espiritual aí, com vários textos, com vários ensinamentos. Tanto esse item 24 do capítulo 5º, também ela colaborou no livro dos médiuns, em outras informações muito relevantes. E esse texto nos mostra que os tormentos que a gente passa, desde que nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, a gente tem as atitudes nossas, são coerentes com o nosso estado evolutivo. Aquilo que nós fazemos é aquilo que nós somos, o que nós ainda somos, né? Então, grande parte dessas ações que a gente toma ainda, graças ao nosso estado evolutivo, ainda está muito voltada a nós mesmos. É o nosso egoísmo ainda, o nosso próprio orgulho ainda que muitas vezes define as nossas ações, as nossas atitudes. E assim a gente vai atropelando, né? Pessoas, situações, família, né?
em busca da nossa própria felicidade, às vezes a gente se esquece. E agimos em busca da nossa própria felicidade, muitas vezes não se importando com o próximo, esquecendo, né, de que o próximo também pode fazer parte da nossa felicidade. Então, a gente vai atrás dessa luta pela felicidade aí, desenfreada, desde que eu consiga ser feliz, não importa o custo, né? Mas, se a gente parar para pensar, né, como nós estamos ainda distantes dos ensinamentos de Jesus, né? Quantos de nós realmente estamos próximos dos ensinamentos de Jesus, né? Será que a gente consegue já amar o próximo como a nós mesmos? Né? Ter essa percepção do quanto o outro é importante na nossa felicidade? Né? Será que aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Enquanto os nossos pensamentos, as nossas atitudes focarem somente na nossa própria direção, enquanto as nossas escolhas, as nossas ações forem para alimentar e satisfazer o nosso próprio orgulho, o nosso próprio egoísmo, com toda certeza, a gente vai estar plantando sim o nosso próprio sofrimento e não a nossa felicidade. Né? Pensando e agindo assim, apenas em nós mesmos, é possível a gente ter uma vida realmente feliz? A gente consegue ser feliz pensando só em nós? A gente consegue ser feliz sozinho? O poeta já disse numa música, né? É impossível ser feliz sozinho. Ele estava certo nisso. A mensagem que Delphine Girardin nos traz, por outro lado, mostra o sofrimento de uma forma diferente do que a gente entende como sofrimento, ainda nessa visão egoísta e orgulhosa. Né? Ela fala desses acontecimentos terríveis que estão à nossa volta e que fazem parte da vida aqui no nosso planeta. Nessa caminhada, né, desde que a gente chegou aqui nesse celeiro de almas, né, a gente ainda precisa muito da dor para aprender. A gente ainda não aprende pelo amor, a gente aprende mais pela dor. Só que por outro lado também a dor é um impulso, é um empurrão para o nosso aprendizado, né? Já que não vai pelo amor, vai pela dor. E na hora que a coisa aperta, a gente se reencarrilha ali, né? E consegue perceber alguma coisa um pouco melhor. E essa dor nos faz nos movimentar na direção de Deus. E nessa caminhada a gente já conseguiu evoluir um pouquinho, sem dúvida alguma, né? Se a gente parar para observar o quanto nós já evoluímos aqui, nessa mesma encarnação que nós estamos, sem pensar nas anteriores, né? Certamente este momento, desde a nossa criação por Deus, é o melhor momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos mais evoluídos dentro da nossa capacidade evolutiva, né? Dentro do que nós realmente estamos, dentro realmente daquilo que nós somos. Então, sem dúvida alguma, a gente já melhorou bastante, desde que a gente estava, né, na época das cavernas ainda, né, matando ali, agindo por instintos, né, por necessidade, sobrevivência. A gente melhorou um pouco. Evoluímos sim, sem dúvida alguma. Mas a gente ainda tem muito a caminhar. A gente tem muito a aprender ainda, né? E a gente ainda está muito mais perto do começo da caminhada do que do fim. É só a gente lembrar disso, né? Como que a gente reage aos ensinamentos de Jesus? A gente já consegue imitá-lo dentro daquela bondade infinita, da misericórdia, do perdão, da caridade, do amor ao próximo, né? Então a gente está bem distante ainda, sem dúvida alguma. A gente ainda está muito mais ligado ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, do que ao amor, né? A solidariedade que nos une ainda, muitas vezes ela nos une por interesse, não por altruísmo, não por real vontade, né? A gente ainda, a prática nossa da caridade ainda é meio limitada. Eu digo por mim, tá? Com certeza. A necessidade da dor ainda faz parte da nossa realidade. Enquanto a gente não se depurar nesse sentido, né? Enquanto a gente não compreender que é pela prática da caridade e do amor ao próximo que realmente a gente vai ser feliz. Enquanto a gente não compreender isso, a gente ainda vai passar por muita dificuldade. A gente ainda vai cometer muitas escolhas equivocadas, né? E essas escolhas certamente nos levarão ainda a novos sofrimentos, a manter sofrimentos que nós já temos ainda, né? Que ainda temos.
Porque a gente ainda não sabe aprender pelo amor. Repito, a gente ainda aprende pela dor. Quantas vezes a gente conseguiu realmente aprender pelo amor? A gente tem que ter um sofrer ali para a gente conseguir aprender, né? Infelizmente é o impulso que a gente tem. Então, começando o texto, né, escrito por Delfim de Jardin, ela inicia assim: toda a gente fala da desgraça, toda a gente que já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, a supõem. Ou seja, será que a desgraça é isso que a gente está pensando mesmo, né? A gente pode entender essas palavras que, na nossa visão enquanto espírito encarnado, a gente ainda está muito ligado à matéria, às coisas aqui dessa vida terrena. Nós também somos matéria, né? Nós também somos perecíveis. Então, embora a gente seja espírito criado por Deus, o nosso mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, né, nós espíritos precisamos reencarnar aqui na Terra para compreender, para aprender, né, para a gente progredir. E aqui, a nossa escola, que Deus nos dá as condições necessárias para a gente aprimorar os nossos valores morais, para a gente alcançar as nossas conquistas espirituais. Aqui é o campo fértil para a gente desenvolver o germe divino das virtudes que irão nos elevar a graus de felicidade inimagináveis, através da prática do amor, da justiça e da caridade. E é muito comum, né, a gente se preocupar: poxa, para onde eu vou quando eu desencarnar? O que vai acontecer comigo quando eu morrer? Não é mesmo? Será que eu vou para o céu ou vou para o inferno? O Espiritismo nos esclarece que esse lugar para onde a gente vai é aquele lugar onde a gente está construindo aqui, né? Então, exatamente aquele lugar que nós construímos aqui, durante a nossa existência carnal. E esse lugar vai estar de acordo com tudo aquilo que nós mesmos semeamos e cultivamos aqui na Terra, segundo as nossas próprias escolhas e ações realizadas aqui. Há tantos ensinamentos de Jesus nesse sentido, né? Por exemplo, o verdadeiro tesouro, que está lá em Mateus, no capítulo 6, itens 19 a 34. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, qual é o verdadeiro tesouro? Material? Será que é aquilo que nós acumulamos aqui materialmente? Tem também aquela passagem no julgamento, né, quando Jesus estava sendo inquirido por Pilatos, né? Vós sois o rei dos judeus? Ele falou que meu reino não é deste mundo, né? As bem-aventuranças, sempre remetendo o consolo à vida futura. Aqui é a escola, a vida real é a vida futura. E nós vamos ter várias passagens aqui pela escola, né? De acordo com o nosso grau de evolução, se a gente passar de ano ou não, né? Se a gente tem que repetir as aulas, né? Dessa forma, a dor e o sofrimento na vida encarnada se apresentam como um obstáculo material e temporário, né? O sofrimento pode nos guiar, pode nos fazer entender melhor sobre as nossas escolhas e pensamentos. Por fim, o sofrimento é capaz de nos fazer entender que a dor é a impulsionadora do nosso processo evolutivo, ou pelo amor, ou pela dor. Seguindo a mensagem do item 24. Eles a veem, a desgraça, né? Eles a veem na miséria, no fogão apagado, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no caixão que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejava
envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os farrapos da vaidade. A tudo isso e a muitas outras coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Será que a desgraça é justamente isso? É aquela falta dos recursos materiais que nós temos, aquela ausência daquelas pessoas que nos são caras? Né? Quantas às vezes a gente percebe que a nossa própria prioridade na vida ainda é pautada por isso, por esses tesouros aqui na Terra, né? Eu preciso garantir meu futuro, o futuro dos meus filhos, né? Então eu vou trabalhar bastante aí e vou deixar eles lá por conta, né? Mas eu vou garantir para eles um futuro promissor, próspero, né? Eles vão ter a melhor escola, vão ter o melhor tudo, mas não vão ter a mim, não vão ter o meu amor. E a gente pauta justamente nisso, né? Nessas coisas materiais, nessas coisas perecíveis, as coisas que a gente não consegue levar para lá, né? A gente fica pautando naquilo que a traça e a ferrugem corrói. Vivemos no mundo material, sem dúvida, é necessário, né? É necessário da matéria. Nós precisamos nos alimentar, precisamos trabalhar. Justamente essa vida material nos dá a condição de evoluirmos. Mas a gente ainda tem que pautar o que realmente é importante e o que realmente é prioridade nessa caminhada. É o ter ou é o ser? Né? A gente tem que lembrar que toda matéria é perecível, inclusive o nosso próprio corpo. A gente vai desaparecer, né? Como tudo. Então é necessário esse equilíbrio material e espiritual, físico e mental também, né? Pois transitar aqui pela Terra não é fácil não, né? A gente tem todo momento aí várias inclinações, várias tentações que nos levam aí a tomar a decisão. Até o próprio modelo de sociedade, né? A gente vê na TV o que é uma pessoa bem-sucedida, né? Segundo os conceitos que a gente tem aqui na humanidade. Uma pessoa próspera, rica, né? E o que ela está fazendo ali por baixo? O que a mão esquerda dela está fazendo que a direita não está vendo? Acho que é por aí, né? Então, para nos ajudar nessa jornada aqui na Terra, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos coloca junto a nós aí os nossos anjos de guarda, né? Os nossos guias, os nossos mentores espirituais, aqueles que estão com nós o tempo todo ali, nos inspirando, nos iluminando, nos dando aquele conselho através da nossa consciência, da nossa intuição. Só que será que a gente ouve? Será que muitas vezes a gente vai ouvir o que ele está dizendo? O que a nossa própria consciência está falando? Nosso anjo da guarda está aqui, do nosso lado. Só que a decisão ainda é nossa. Somos nós que vamos escolher o que nós vamos fazer ou não. Ele não vai decidir por nós, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. O que eu escolher é aquilo que eu vou fazer. Por mais que o meu anjo da guarda fale: Cláudio, presta atenção nisso. Mas é o Cláudio que vai decidir o que ele vai fazer. E não é fácil, né? Porque essa decisão pode nos levar ao céu ou ao inferno, né? Nesse conceito material que a gente ainda tem. Somos nós, com as nossas próprias escolhas e decisões, que colheremos no céu o que plantarmos aqui durante a nossa vida terrena. E por isso é preciso ter cuidado e atenção com as escolhas que fazemos e com as ambições que temos também. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas vibrações e dos padrões mentais em que nos inserimos. Porque muitas vezes não somos aquilo que pensamos, né? Aquilo que a gente almeja, a gente transforma em realidade. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso, né? Um pouco de bastante cuidado com isso. Então, buscar entender que a gente deve equilibrar esses pensamentos, essas ações de forma positiva, né? Visando a escolha daqueles bens que são imortais, não necessariamente esses bens materiais e transitórios, que a gente não vai conseguir levar para lá. Aqueles bens, repito, que nem a traça, nem a ferrugem corrói. E quantos de nós, né, por não ter essa noção, né, por não saber ou não acreditar na reencarnação, nessa pluralidade de existências que Deus nos dá, que a doutrina espírita nos mostra, a gente acaba pautando a nossa vida por aqui, por essa vida. É aqui que nós vamos viver. Então, a felicidade eu tenho que conquistar aqui, seja
como for. Eu quero voltar para lá feliz, eu quero viver eternamente na felicidade. Agora, se eu falhar, eu vou viver eternamente no inferno, no sofrimento? Acho que não, né? Deus, em sua infinita misericórdia, em sua justiça, Ele vai nos dar sempre nova oportunidade. Mas a oportunidade é essa, é aqui, é agora. Então, isso que a gente tem que prestar atenção. E seguindo os ensinamentos, Delfine Jardin esclarece esse tema também. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Poxa vida, né? É a colheita, né? A gente planta, a gente colhe. Lembrando que o plantio é livre. Podemos plantar o que a gente quiser. Mas a gente vai colher tudo aquilo que a gente plantar. Necessariamente, obrigatoriamente. Se a gente plantar boa semente, a gente vai colher o bom fruto. Se a gente plantar aquela semente que não é boa, a colheita vai ser da mesma forma. As consequências das nossas ações materialistas são a resposta, a forma necessária para avaliarmos as dores e as desgraças causadas por elas mesmas. Muitos de nós colhemos as consequências das nossas ações ainda aqui nessa vida, nessa própria existência, né? Vaidade excessiva, gula, os vícios que acabam deteriorando esse nosso corpo físico, nos impondo sofrimentos, né? O tabagismo, o álcool, as drogas, né? Nos causam um desequilíbrio físico e mental, e esse desequilíbrio vai tirar a gente do caminho, né? Da mesma forma também que existem aquelas outras atitudes que nós tomamos aqui, que muitas vezes a gente passa batido aqui, ainda consegue concluir essa vida carnal com êxito, né? Com êxito. Um exemplo é a corrupção, né? O mau uso do poder. Aquelas pessoas que são bastante poderosas estão acima da lei dos homens, né? Então elas conseguem ali fazer desvios milionários que vão garantir aí uma sobrevivência material para 4, 5, 6 gerações da vida deles ali. Algo patológico, né? Que a pessoa adquire aquele hábito de juntar tanto para si mesmo à custa de a qualquer custo. E que, olha que custo, né? Desvios, por exemplo, da saúde, imaginem, da educação, né? Infelizmente a gente vive num mundo, não vou falar num país, num mundo que ainda pauta bastante isso. E as consequências disso, né? A pessoa terminou a vida dele aqui, feliz da vida, né? Conseguiu tudo, à custa da desgraça de milhares, de milhões de pessoas. Mas vai ficar por isso? Né? A justiça dos homens certamente falha. E a de Deus, será que vai falhar? Né? Pode ser que numa próxima encarnação, essa pessoa que foi um grande poderoso, que fez mau uso desse poder, pensou apenas nele, numa outra encarnação retorne aqui numa condição bem subjugada, né? Uma condição de miséria absoluta ali, num sofrimento, para pagar um pouquinho daquilo que plantou, né? Então, a justiça dos homens falha, a de Deus nem sempre, né? Então, quando a gente toma uma decisão enquanto encarnado, mesmo que para uma satisfação do nosso próprio corpo, a gente não pode esquecer o seguinte: essa decisão está aqui agora, só que o nosso corpo está aqui agora também, só que depois ele vai retornar. Nós tomamos uma decisão encarnado, mas nós somos espírito, nós vamos viver, vamos continuar vivendo. Depois da morte a gente vai ter a nova oportunidade, vamos seguir. E isso vai nos chamar muita atenção, né? Vai nos mostrar, né? Quem está decidindo tudo isso é o espírito imortal. Não é esse corpo físico aqui, dessa encarnação, nascido em 72 e desencarnado em... não sei. No momento que Deus decidir. Mas, no momento do desencarne, minha vida vai continuar. Então, eu sou um espírito imortal. A consequência dessa vida vai seguir para a próxima. Mas, da mesma forma, Deus está sempre presente, né, em tudo, aproveitando cada situação dessa, cada escolha nossa, de forma a contribuir para o nosso progresso. E o texto segue: dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião
mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que um que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Estranho, né? Uma coisa que aparentemente é tão boa, depois vai causar uma consequência terrível. E tem outras coisas opostas, né? Aquela coisa que é tão ruim, tão difícil, aí depois vai vir um bem em cima de tudo isso, né? Ficamos felizes com coisas que parecem boas inicialmente, mesmo que resultem em desgraça, né? E ficamos tristes com coisas que parecem ruins inicialmente, mesmo que no fundo, mais adiante, ela vai nos trazer um bem muito maior. A gente deixa de ter paz interior justamente porque nós estamos valorizando as coisas erradas. Enquanto focamos a nossa atenção e a nossa energia nessas coisas erradas, a gente deixa de observar as coisas boas que acabam, então, passando despercebidas. Um exemplo disso foi a pandemia, né? A pandemia de Covid, iniciada lá no final de 2019, chegou assim aqui no Brasil, no Hemisfério Sul, já em 2020, no primeiro trimestre, onde a gente percebeu aquele momento terrível, né? Poxa vida, como vai ser a nossa vida daqui por diante? Tivemos, sim, sem dúvida alguma, perdemos familiares, perdemos pessoas que nós amamos muito, perdemos trabalho, oportunidades de desenvolvimento, de estudo, mas também a gente ganhou uma baita de uma possibilidade, uma oportunidade de ter mais empatia, de ter uma convivência mais harmônica com a nossa família, né? Poxa, quantos de nós que trabalhamos aí, existe pai, mãe, provedor e cuidador, que sai cedinho de casa e volta só à noite, não vê os filhos crescendo, tiveram a oportunidade de estar vivendo ali por meses, né, juntos, aproveitando aquele momento, né? Também tem coisas que nos parecem ser tão boas de início, mas depois também nos trazem um preço. A tecnologia, por exemplo, né? A gente ainda não sabe usar muito bem essa tecnologia, né? Celular nos aproxima das pessoas que estão distantes e nos distancia daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Eu sou suspeito para falar isso, né, Dani? Infelizmente. Então a gente realmente sofre, ainda mais quando a gente tem consciência disso. Nós podemos fazer o certo, mas a gente ainda decide fazer o errado. Enquanto isso, o que a gente pode fazer de útil, né? Então, continuando o texto, Delphine de Girardin nos evidencia uma visão imortal da verdadeira infelicidade. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade, veja bem, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. É a gente buscar a nossa felicidade a qualquer preço, né? É a gente acreditar que a gente vai ser feliz tendo um carrão, enquanto nosso irmão carnal está ali passando uma baita de uma dificuldade, enquanto a gente sabe que na nossa própria comunidade, no nosso próprio meio, existe muita injustiça, e a gente não abre mão do nosso pequeno óbolo, né, como a viúva fez, para servir ao próximo. Ah, não vai dar, eu tenho aquele projeto do carro novo, não vai dar para ajudar esse mês lá nos Vicentinos, ou lá na Casa da Sopa, ou no Manaim, onde for. Eu tenho outras prioridades. Então, né, é aquela alegria, aquela festa que eu vou estar hoje à noite. Poxa, mas não vai dar para ir fazer o estudo, né? Não vou conseguir participar da missa, porque eu tenho um compromisso social lá com os meus amigos, vou sair para beber com eles. Então, são essas vãs ilusões que são a verdadeira desgraça. É claro, a gente vai estar lá no meio daquele tumulto, então a gente vai estar se sentindo muito feliz. Só que depois vem a conta, né? Não apenas a conta da comanda, né? Vamos pensar na comanda de Deus. Quantas oportunidades que Deus nos deu,
E a gente chega lá, quanto desperdício, Cláudio. Nossa, você teve isso, 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 e jogou tudo fora. Não, mas não tem problema, né? Passa no cartão. Deus é tão bom que, até fazendo uma analogia, Deus passa no cartão os nossos sofrimentos. Ele vai nos dar a oportunidade de pagarmos cada uma dessas dívidas de uma forma justa, né? Que a justiça é dele, né? Tudo que nos prende ao mundo material é a verdadeira infelicidade. O apego às coisas e acontecimentos momentâneos é o que nos faz sofrer no aspecto imortal do espírito. Quando os meios materiais são mais preciosos que as virtudes imortais, acredita-se que é possível atingir a felicidade duradoura enquanto encarnado aqui e agora. No entanto, eis o alerta que ela nos dá. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Putz, grila, né? A consciência está ali, ó, pam, 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 martelando. Ah, não, mas eu vou lá, não vai dar nada não, né? Dessa forma, procuramos esquecer a nossa realidade do espírito e passamos a procurar os prazeres momentâneos. Como consequência, esses prazeres momentâneos nos trazem infelicidades futuras e muitas vezes duradouras, por não terem bases sólidas e de nada acrescentar para a nossa condição de imortalidade. Ou seja, é perda de tempo e atraso da nossa evolução humana. Devemos cuidar das nossas escolhas, tentando garantir um futuro promissor para nós mesmos, nessa e em outras encarnações. Enfim, o Espírito finaliza sua mensagem dizendo assim: esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana. Não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros primas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Né? Olha quantas reflexões esse texto pode nos trazer, né? Que devemos agir como soldado que se prepara para a batalha. A gente também deve nos preparar contra as nossas próprias imperfeições, né? Em especial contra o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade, que essas são as piores imperfeições que a gente tem, né? Porque toda evolução depende de mim mesmo. E esses são os meus piores inimigos: o meu egoísmo, a minha vaidade e o meu orgulho. Então, nessa caminhada terrena, a gente tem que lembrar que todos nós, e todos que estão à nossa volta, estão nas mesmas condições que a gente. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos merecem o mesmo respeito que nós queremos. É aquilo que a gente fala para os nossos filhos lá: tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então a gente vai estender as nossas mãos uns aos outros e caminhar juntos rumo à perfeição. Essa é uma solução, né? Afinal de contas, Deus não é a causa de todas as desgraças. Pelo contrário, tudo caminha na direção de Deus. Mesmo aqueles irmãos em condições mais complicadas, aqueles que ainda vivem na criminalidade, né, perdidos, severamente perdidos aí pelo orgulho, pela vaidade, pelas coisas que eles têm dentro de si, os criminosos, de acordo com as leis
humanas, os criminosos de acordo com as leis morais, né? Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo rio e na mesma direção, sem dúvida alguma, né? E essa direção, esse rio, está nos levando a caminho de Deus. É claro, né? Muitas vezes a gente enrosca ali numa curva, numa galhada, né? Desce lá para o fundo, fica preso numas pedras lá e fica ali tomando caldo, né? Passando aquela necessidade toda. Mas que nessa caminhada a gente tenha sempre como meta escolher as virtudes imortais no lugar dos prazeres passageiros da matéria. Todos nós temos condições de superar as nossas dificuldades e ainda contamos com a ajuda dos companheiros espirituais, dos nossos guias, dos nossos anjos de guarda. Deus dá a cada um de nós o fardo de acordo com a nossa capacidade. Deus dá a cada um de nós a nossa cruz de acordo com a nossa necessidade. Então, sem dúvida alguma, a gente tem condição de superar tudo isso, né? Então, o caminho é justamente isso, né? Tem uma bússola na nossa frente. Essa bússola se chama Jesus Cristo. Sem dúvida alguma. Ele é o nosso guia, nosso modelo e guia, né? Dentro de toda ação que nós tivermos, se nós nos pautarmos nisso, se nós nos lembrarmos dessa bússola, com certeza a gente vai estar direcionando as nossas ações ao caminho do bem, ao caminho que nos leva a Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus é o nosso mestre e perante Ele somos todos irmãos. Independente das dificuldades, estamos todos caminhando para chegar até Ele. Então, não nos esqueçamos disso. Estamos na escola. Essa escola tem várias lições. E tem o recreio também, né? Vamos prestar atenção no que a gente está fazendo no recreio. E também prestar atenção no que a gente está fazendo durante as aulas. Que Deus nos abençoe a todos nessa jornada. Muito obrigado.